Pecados de Guerra. Jamie Foxx, muito conhecido aí pelo ótimo aí De Volta para o Futuro, aqui também é um soldado no Vietnã que acaba se debatendo com situações aí dos seus superiores em solo de guerra, cometendo consideráveis atrocidades. Ele encara soldados de um nível bem consideravelmente cruel e jura para eles que vai mandar eles sim para a corte marcial. Filme consideravelmente pouco comentado e muito pouco valorizado. Felizmente o Jamie Foxx é super badalado por De Volta para o Futuro, mas andei revendo e não é pouco o filme interessante que ele tem na carreira dele. Esse aqui é um. Resgate do soldado Ryan. Já praticamente ali do exército nazista estava 70% lutando lá na União Soviética. Um grupo de soldados, liderado pelo ótimo ator Tom Hanks, vai até o solo aí europeu para resgatar um soldado. Esse soldado é muito importante que ele volte para casa. O grupo praticamente não encara mais o poderio do exército nazista, que já estava em considerável declínio naquele momento, mas não deixa de encontrar consideráveis arapucas e dificuldades no caminho. E é óbvio, tem que ter intriga entre eles. Outro roteiro que eu tenho que dizer, para lá de original, pouquíssimo explorado. O mestre aqui, Steven Spielberg, mostrava mais do que nunca que seu talento e sua grana era sim investido em coisas muito além do que os filmes fofos lá dos anos 80. Círculo de Fogo. Não é aquele com os robôs, não. Estamos aqui em solo da União Soviética, em que na Segunda Guerra Mundial os nazistas começaram a ter sérios problemas para vencer a guerra junto aos camaradas, não só enfrentando o frio, a fome, como os atiradores de elite da Rússia, que até ali eram reconhecidos como os mais competentes do mundo. Um ótimo filme, ótima produção, está aqui inclusive Ed Harris e Jude Law. Temos um combate aqui praticamente no silêncio. Atiradores aí de elite fazendo as suas campanhas praticamente sozinho e enfrentando também atiradores de elite da Alemanha. E nesse filme aqui, apesar de tudo, a qualidade da direção, condução dos atores torna esse filme aqui, mesmo sendo feito algo no silêncio e na camufla, que você vai se sentir naquele ambiente. Ed Harris aqui está ótimo em cena como um franco atirador nazista. O Pianista. Adrien Brody, um ator aí que não é nem um pouco, pode-se dizer, bonito, mostra aqui todo o seu potencial, todo o seu talento. Antes de iniciar toda aquela desgraceira lá na Europa, naquela caça dos nazistas aos judeus, ele era um judeu que ganhava vida tocando piano e tendo uma vida consideravelmente tranquila. Até que, infelizmente, começou a se erguer muros, os chamados guetos, que separavam aí dezenas de milhares de judeus que depois começaram a ser encaminhados para aqueles campos de concentração terrível. Aqui mostra uma aventura solitária do mesmo. Ele se torna até um guerrilheiro, ele se torna depois visivelmente, parece um verme se escondendo pelos cantos das cidades, evitando o exército nazista, se torna amigo de um nazista, mas, para grande sorte aí do personagem, aliás é baseado em fatos reais, consegue sobreviver. E você, nesse filme aqui, consegue entrar mais ainda para dentro do filme, porque não é difícil você se identificar com o personagem aqui do Adrien Brody, que merecidamente levou um Oscar por essa atuação. A Queda. Os Últimos Dias de Hitler. Houve uma sequência de filmes também, início desse século, mostrando nazistas trabalhando como nazistas. Deu para se contar um pouco melhor a história dos alemães, principalmente quando eles começaram a se dar mal. E aqui temos literalmente os últimos dias de Adolf Hitler, vivendo no seu bunker subterrâneo em meio aos seus últimos homens de confiança. Se vê ali também toda a problemática das doenças que ele tinha e até do delírio de grandiosidade. Até chegar nos seus últimos momentos em que ele
acaba não tendo aí coragem de pagar pelos seus erros e sabota a própria vida. Uma obra praticamente única nesse ponto. Diamante de Sangue. Vamos de novo aí para os conflitos da Guerra Civil lá na África, onde tudo indica que um agente, parece mais ser um 007, feito por Leonardo DiCaprio, está em solo africano aí, fazendo as suas barganhas aí, tanto na área dos diamantes, bem como na área da guerrilha. E ele se envolve aí agora numa situação com um diamante maior do que a média, e pretende pegar ele e fazer a sua aposentadoria. Claro, não somente guerrilheiros, contrabandistas, como seus ex-chefes, não estão nem um pouco preocupados que ele se dê bem, não querem que ele se aposente. Acompanhado aí por um ator aí, consideravelmente renomado, né, um ator negro aí que fez vários filmes interessantes, ele jura aí resgatar a família desse africano, desde que esse africano ajude ele a atravessar os territórios aí hostis a fim de poder fugir. Os dois fazem uma dupla e é um filme consideravelmente, na minha opinião, completo. Também mostra as várias áreas, os vários setores e os vários dramas de todos os pontos aí da sociedade. Gostei muito de Leonardo DiCaprio aqui nesse filme e está aí. Também uma obra consideravelmente rara de você ver. Praticamente não é muito explorado aí os conflitos aí africanos. Operação Valkyria. Tom Cruise, no ponto, mostra que um grupo de oficiais, de generais, na época da Segunda Guerra Mundial, se reuniram para fazer um atentado para matar Adolf Hitler e negociar a paz. Essa história, ali pouco antes desse filme ser feito, começou a vir à tona. Até então se sabia apenas aí de pequenos atentados, mas nunca de oficiais ao nível de general. Ótimo filme, também tem um andamento, posso dizer, de suspense, de drama, mas nunca deixa de lado a elegância. É claro que, infelizmente, para esses generais, bem como para muitos lá da Europa, o plano acaba não dando certo. O final não é feliz. Mas olha, nesse ponto aqui eu acho difícil sair outro filme tão bom quanto esse sobre esse assunto aqui. Apocalipse Now. Outro filme que se trata aí do Vietnã. Um filme que literalmente deixa de lado aí a elegância, que eu tanto cito, deixa de lado um elenco mais caprichado, deixa de lado um roteiro mais padrão e faz um filme consideravelmente que deixa um apocalipse na sua cabeça. Parece assim um Tarantino ao avesso. Você vai sentir consideravelmente a psicologia que ocorre na cabeça de um soldado durante uma guerra. Todas as inconsistências, todas as traições, todas as carências, você vai sentir o que é estar no meio de uma guerra, como a cabeça de um soldado fica. Esse filme aqui teve muitos problemas para ser feito. Tem inclusive na internet rolando um documentário sobre isso.